universo não existe por acaso. Ele teme. Então voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existe o céu e a terra, quando foi a criação, e houve o dilúvio, mas a terra voltou, pela misericórdia de Deus, a ter gerações humanas e criações, e continua. Mas o céu e a terra que agora existe, disse Pedro, pela mesma palavra, pois é pelo poder da palavra de Deus que existe, ela se reserva, está guardado como um tesouro. Irmão, quem tem um tesouro, uma joia de grande valor, guarda com muito cuidado, põe num cofre se tiver, põe num porta-joia, e ali guarda com cuidado. Disse o apóstolo Pedro, irmão, que o Espírito Santo revelou para ele deixar escrito isto, que se reservam como um tesouro e estão guardados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o tempo, irmãos, é de Deus e não nosso. E um dia para Deus, ou 1000 anos é a mesma coisa. Um dia pode demorar, um dia de Deus demorar 1000 anos humanos. 1000 anos humanos, irmão, de repente a ordem de Deus dá ao seu filho, está na hora de buscar a igreja e virá a volta do Senhor. Então, ele diz, mas o Senhor não retarda a sua promessa, está dentro de um plano, e o plano está sendo seguido, ainda que alguns acham que está tardando, mas não está. Deus é bom, Ele é paciencioso, Ele é longânimo. Essa espera da longanimidade de Deus é para que Ele quer que alguns não se percam, mas Ele quer que todos, a humanidade, venha a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, disse Pedro, e nós não temos dúvida disto, irmãos. E nesta manhã eu confesso para a Irmandade que a revelação da palavra, irmãos, é sempre uma tortura, uma dificuldade, porque nunca quero, e ninguém quer, irmão, pregar o que é seu, a sua vontade, mas pregamos o que Deus revela. Eu pensava um outro ponto da palavra, o Senhor revelou este ponto agora. Glória ao nome do Senhor, para que todos, irmãos, sejamos despertados para a volta de Cristo. Tudo está acontecendo que a palavra previa: guerra, rumores de guerra, pestes, irmão, calamidades pelo mundo inteiro. A volta do Senhor está perto. Não durmamos, irmão. Glória ao nome do Senhor. E alguém que estiver dormindo, desperta. Alguém que está postergando o teu batismo, procura pôr-te em ordem enquanto é tempo. Glória ao nome do Senhor, pois a volta de Cristo se abrevia. E diz aqui a palavra, irmão, mas o dia do Senhor virá, e ele vai ser como o ladrão da noite que ninguém espera. E o céu, olha, irmão, a descrição do apóstolo indouto, pescador simples, ele entra numa profundidade de assunto aqui, a respeito da fusão nuclear dos elementos. É muito claro o que ele diz aqui. Perdoem, irmão, às vezes alguém acha, mas o irmão entra num assunto científico. Mas a palavra de Deus é ciência. A ciência perfeita é a de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, olha a descrição de um homem simples. Era o Espírito de Deus dizendo que este céu e esta terra, com grande estrondo, passará. Onde os elementos, o que são os elementos? São os átomos que constituem a matéria, irmão.
São os elementos químicos que compõem a matéria, seja gases na atmosfera, seja, irmão, líquidos ou sólidos, são os elementos químicos que compõem a matéria. E olha a descrição do pescador indouto, mas o Espírito de Deus nele, irmão. Irmãos, isto acontecerá no dia do Senhor, que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, diz ele, nós, sabendo disto, vamos aguardar apressadamente a vinda do Senhor, para o dia que os céus em fogo se desfarão. Vai voltar a ser energia, e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, a fissão nuclear, que é a bomba atômica, isso aqui está escrito há quase 2000 anos. Os séculos se passaram, homens se debruçaram como pensadores sobre todo tipo de ciência, mas foi agora, irmão, no século passado, que um homem chamado Einstein, também por revelação de Deus, e Deus permite que vá evoluindo o conhecimento, chegou à teoria da relatividade e passou a entender o que é e como é que a matéria, seja gasosa, líquida ou sólida, pode virar energia, e a energia pode virar matéria. E aí então, a partir disto, se descobriu a fissão primeiro nuclear, que toda energia que está no núcleo de um átomo, se ele for bombardeado ali com nêutrons, ele pode se transformar em dois menores e liberar uma quantidade enorme de energia. Foi o que aconteceu, irmãos. Deus deu a graça mais de uma vez de estar no Museu da Bomba, ali em Hiroshima, onde os americanos no final, em 1945, no final da Segunda Guerra, soltaram bomba em Hiroshima e em Nagasaki. Nagasaki estive, mas não fui ver, mas em Hiroshima fui algumas vezes. Tem uma irmã que trabalha no museu e nos mostrou particularidades, irmão. Com esta liberação de energia, a temperatura foi da ordem de milhões ou de graus, irmão, uma coisa estupenda, de tal forma que vimos em algum muro, em alguma parede, pessoa que estava passando naquele momento foi vaporizada, ficou a silhueta da pessoa na parede, ferros retorcidos, uma coisa tremenda, uma força, irmãos, que está na matéria e foi liberado como energia. Isto é a fissão, onde um átomo se transforma em outros dois menores e libera este absurdo de energia a temperaturas altíssimas. Mas Pedro, o homem simples, fala da fusão nuclear, irmãos. Os elementos fundindo com grande estrondo se desfarão. E a fusão, irmãos, é ainda muito mais forte na liberação de energia do que a bomba atômica. É a fusão nuclear. Átomos se fundem e vão se fundindo e vai virando energia, e diz aqui a palavra: haverá um grande estrondo, os elementos se fundirão e se desfarão. Glória ao nome do Senhor. E tudo aqui desaparecerá, irmãos, em energia, porque nada se cria, nada se perde. A matéria volta a ser energia. A energia, o poder, a potência é Deus, é de Deus, dele saiu, ele criou, para ele tudo volta. Glória ao nome do Senhor. Irmão, permita a Deus
que alguém saia deste culto um pouco mais crente. Permita a Deus que alguém que está ouvindo esta palavra ande depressa, busca servir a Deus. A volta de Cristo se abrevia, se aproxima, e as coisas da palavra de Deus não são brincadeira. Glória ao nome do Senhor. Para onde iremos nós, irmão? Então vem a resposta do apóstolo. Glória ao nome do Senhor. Mas nós, irmão, depois que acontecer tudo isto, e nós, mas nós, segundo a promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória ao nome do Senhor. Sem a corrupção, sem a maldade, sem o pecado, sem a mentira deste mundo, iremos para a eternidade, irmão, habitar na nova Jerusalém, que descerá do céu depois do milênio e pousará na nova terra preparada por Deus para vivermos a eternidade. Sejamos mais crentes, irmãos. Vamos dar mais valor neste plano eterno de salvação que o Senhor operou contigo, irmão, comigo, com a irmã, com quem está ouvindo esta palavra e ainda não é crente, com quem está ouvindo esta palavra e está dizendo: eu vou me batizar, mas depois que eu gozar o mundo. Não faça troca com Deus, abrace com a misericórdia desta palavra hoje, peça o teu batismo. A volta de Cristo está perto, está prestes. Bem-aventurado quem naquele dia for achado guardando a palavra de Deus. Ao soar da trombeta, assim como um grande ímã atrai agulhinhas, limalha de ferro, assim seremos atraídos para o Senhor na glória e viveremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que ninguém termine a vida terrena e não tenha esperança da vida eterna, vá para a segunda morte e sofrer o dano da segunda morte, mas que tenhamos, irmão, a graça de dar valor ao plano salvador do Senhor, ao derramamento do seu sangue na cruz, que nos redime da morte e nos leva para a vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus.